Então, eu volto aqui com a doutora Maria Helena Rocha, ela que é uma psicóloga forense também, e ela vai explicar para a gente o que é uma psicóloga forense. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Cida, tudo bem? Obrigada. Então, a psicologia forense é uma área da psicologia que vem para auxiliar processos judiciais em vários campos. Pode ser na área criminal, pode ser na área de família ou também na área civil, em processos de venda, compra de empresas, troca de equipes, enfim. Então, é bastante utilizado e tem sido bastante requisitado dos últimos anos para cá, porque a psicologia tem se firmado bastante nessa área. Então, tem sido bem interessante, assim. O psicólogo vem, faz toda uma avaliação da condição da pessoa envolvida, né, ou das pessoas envolvidas naquele processo empresarial, por exemplo, e coloca isso como um auxílio, às vezes para danos morais, às vezes para decisão de partilhas, condição de guarda de filhos, enfim, é uma área bastante ampla, bastante complexa e de muito peso hoje em dia, em todos esses acontecimentos aí. Olha, bem interessante, né? Porque às vezes tem conflito, um quer, outro não quer. Exatamente. E às vezes a pessoa até tem um problema e o outro não sabe o que fazer diante desse problema, né? Então qual é pedido o melhor uma caminho avaliação. a tomar para saber uma avaliação correta, para poder dar uma direção mais precisa. Então, vamos entrar no assunto volta às aulas. As aulas estão voltando para algumas crianças e começando para outras. Falando nas crianças que estão começando agora, é o primeiro dia de aula do coleginho, né? A mãe tem que largar o bebê que esteve com ela até então e deixar no coleginho. Qual é a melhor forma de agir? Certo. Hoje as escolas estão bastante preparadas para poder estar acolhendo, para poder estar recebendo essa criança que, pela primeira vez, sai do núcleo familiar para ir para um novo mundo, para ir para uma nova realidade. Então, elas estão muito preparadas para poder fazer essa recepção dessas crianças, tanto em termos culturais, quanto cognitivos e até afetuosos também. Então, a mãe que tem bastante medo nesse primeiro momento de deixar a criança sair da minha proteção para ir passar horas longe de mim, já pode se sentir bastante tranquila, porque, como eu tinha dito, as escolas estão bem mais preparadas cada vez mais hoje em dia para esse momento. Para a criança, é realmente uma nova realidade. Ela sai do núcleo familiar, que é um núcleo conhecido para ela, confortável, seguro, onde ela já fez as suas primeiras experimentações, já sabe lidar com essas pessoas, para um mundo completamente novo, onde ela não tem referencial nenhum. Então, é natural para a criança se assustar diante desse momento. Né? Assim, a gente que é uma criança grande também se assusta diante das mudanças, né? Sim. Eu creio que seja a mesma coisa. Mas se tem alguém por trás da gente e diz assim, não, vai, é confiável, é tranquilo, você pode ir, a gente confia nessa pessoa, a gente vai muito bem. Com a criança não é mais ou menos assim? Claro, às vezes a insegurança dos pais não passa para a criança? Perfeito. Todo referencial que ela tem é da informação do pai e da mãe, né? Emocional, a atitude, o comportamento, enfim. Então a criança ela faz sim uma leitura do que está acontecendo agora, como é que a minha mãe está reagindo, quer dizer, ela está assustada, ela está insegura, então o que vai acontecer comigo, na verdade? Porque a mãe, apesar de ter essa dor emocional de separação, ela entende o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo. A criança, ela tem a dor emocional e não sabe o que está acontecendo, ela não sabe para onde ela está indo. Apesar de ter também, a gente não pode deixar de pensar nisso, toda uma atração, uma questão de novidade para a criança, e hoje as crianças elas são sedentas de informação e de novidade, apesar desse impacto que é um chamariz para ela, ao mesmo tempo é um ambiente desconhecido. Então, gera expectativa, gera ansiedade, gera insegurança para a criança, é um momento bastante delicado, sim,
sim, e que tem que ser vivenciado da forma mais tranquila possível. E como você bem disse, eu acho bem importante isso, a maneira como o pai e a mãe vão lidar com isso é que vai certificar para a criança como é que eu também posso estar lidando com isso, né? Vai ser bom, vai ser seguro, é tranquilo, eu posso dar conta desse momento, eu posso dar conta dessa situação. Porque é importante também a gente lembrar... Então, na verdade, não tem que trabalhar a criança, a mãe e o pai tem que se trabalhar, tem que ter certeza daquilo, tem que passar essa confiança para a criança, é bem importante. E aí a criança vai bem. É mais um conforto para a criança. Sempre é uma vivência pessoal dela lidar com esse novo mundo, claro. Mas tendo, como você disse, esse amparo por detrás, fica um tanto mais tranquilo para poder a criança vivenciar, experimentar e ver que é atrativo, bom, enfim, esse novo ambiente aí, esse novo mundo para ela. Maria Helena, além dessa questão, né, vamos falar da volta às aulas. Que outras questões a gente poderia citar, abordar, enfim, esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo? Porque a gente pensa nessa coisa de volta às aulas de uma forma bastante positiva. E ela é, claro, porque é voltar a ver os amigos, é voltar a adquirir instrução, enfim, formação. Ótimo. Mas o que representa isso, na verdade, para a Vidinha voltar a estudar? Voltar a escutar o pai buzinando todo dia que tem que tirar nota boa, senão vai de castigo. Exatamente. Não só a alta expectativa da família de que meu filho está dando certo, meu filho está evoluindo, meu filho está crescendo, meu filho está aprendendo, enfim, está sendo capaz, tem toda essa expectativa familiar que a criança precisa, de alguma forma, dar conta disso. Existe também o ambiente dos amigos, dos colegas, que também tem aquele traço de competitividade. Eu tirei nota melhor do que a tua, quero ver como é que foi tua nota, quero ver como é que foi teu trabalho, o que você fez, como é que foi. Então, é um ambiente onde a criança aprende essa questão da competitividade também. E isso gera para ela expectativa pessoal, né? A questão da autoestima dela também. Então, ela tem que dar conta de tudo isso. A criança, como nós adultos também, nem sempre a gente consegue dar conta em termos de palavras do que é que está acontecendo comigo. Muito menos a criança tem essa condição, esse referencial, mas não por isso ela não vive, não experiencia essa situação de insegurança, de baixa ou alta autoestima, né, de potencial, de capacidade, enfim, para os meus amigos, para os meus professores e para a minha família. Então, voltar à aula, nesse momento, é deixar um ambiente, mais uma vez, seguro, de conforto, relaxante, enfim, de lazer, que também é, para eu ir para um ambiente que vai exigir de mim, vai medir a minha capacidade. Então, conscientemente ela pensa nisso. Sim, uma hora de alarme para os pais seria a hora que a criança tem resistência de ir para aula? Claro que sim, sempre ela está falando alguma coisa com isso. Às vezes tem notas boas, mas sofre algum tipo de competitividade que não está conseguindo chegar onde ela pensa que deve, perante aos amigos, aos colegas, enfim. Exatamente. Então a criança, ela fala muito através do corpo dela. É muito comum nas fases iniciais a criança ter dor de cabeça, ter dor de barriga, uma história bem conhecida, não quero ir para a escola, não estou bem. Estado febril é uma reação de estresse bem importante que o organismo faz. Então essas são as formas da criança falar de que alguma coisa não está bem, socorro. Exatamente, pedindo ajuda, né? Então, olhar para isso, entender isso, que não é apenas uma manha, que não é uma preguiça, que não é uma resistência fútil, às vezes, da criança, esse tipo de comportamento. Alguma coisa está acontecendo, vamos parar e vamos ver o que é, exatamente, vamos dar auxílio para essa criança. Outra questão, eu não sei, eu passei por isso, gente, passei por isso e posso dizer como experiência própria que foi muito horrível. Quando o filho não... Você é um exemplo na escola, como eu só tinha notas boas na minha época, até porque meu pai não permitia que tivesse outro tipo de nota, era isso e deu, né? Tinha que preencher as expectativas, que eu fui criada dessa forma. Aí tive filhos que não queriam saber de estudar, né? O meu filho mais velho chegava na escola, tinha o trabalhinho de todo mundo, menos o dele. Aí, inclusive, uma época no Coração de Jesus, eu fui mandada para uma equipe de psicólogos fazer
fazer a avaliação que eles achavam que ele estava com problema. E fiz a avaliação e não deu nada, enfim. Eu fui entender o meu filho, gente, agora, na faculdade, quando ele pegou um emprego sem nunca ter feito faculdade nenhuma, já em nível superior, porque ele é autodidata, né, passou na frente de todo mundo, então ele foi considerado, assim, um destaque incrível na empresa. Quer dizer, ele aprendeu tudo sozinho. O processo dele era diferente, era um ser diferente que só fazia o que queria. Eu tenho muito essa característica de só fazer o que eu quero, então não posso nem reclamar, né? E tive que uma hora largar. Eu disse, olha, tá aqui, tu quer, tu não quer, porque eu estava me estressando. Então os pais hoje que têm os filhos que passam por esse problema, né? Que foram alunos excelentes e querem cobrar isso da criança e a criança não está respondendo. Como eles devem agir? Acho que a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar numa situação dessa é que as coisas mudaram, né? O jovem hoje tem uma forma de ser bem mais leve, vamos colocar assim, do que era um padrão há 10, 20 anos atrás. A gente não precisa nem ir muito mais longe do que isso. Mas as coisas mudaram muito. A forma de responder às exigências, a maneira de se apresentar, de lidar com as coisas. Então, esse já é um começo, assim, para a gente, num primeiro plano, parar e pensar e reavaliar. Não é como era antes, né? Então, essa leveza, essa forma mais desestruturada de apresentar as coisas não significa, como no teu próprio exemplo, que a criança não está dando conta, que não está aprendendo, ou que não está respondendo aos chamados, enfim, ao compromisso dela de prova, de trabalho, enfim. Então, cada um tem uma forma de ser. Isso é uma coisa bastante importante de se entender e de se respeitar na criança ou no jovem, né? E depois conhecer um pouco não só desse padrão social de mudança, mas o estilo de cada um, né? A maneira de cada um conseguir captar a informação ou de responder a um compromisso. Então, tem pessoas que que precisam ler muito mais, tem pessoas que de olhar, de prestar atenção, são mais auditivas, tem pessoas que são mais visuais, enfim, cada um tem uma forma de captar a informação, individualidade de cada um. É individualidade, a gente tem que... Bom não é estar perto, né? Porque a gente pode estar perto e não estar próximo. Exatamente. É estar próximo do filho ao ponto de saber o que se passa dentro dele, quem é você e como é. Isso é muito interessante. E não responder a um padrão, não criar essa exigência com os filhos de ter que estar respondendo a um padrão para entender que está tudo bem. Você tem que ser assim. Estudar, tirar tanto, fazer isso, ir na escola, fazer... nem todo mundo é igual, né, gente? Perfeito. Por isso, até seria muito chato se fosse, né? Exatamente. Olha, foi muito bom conversar com você, adorei, viu? Inclusive, a gente estava falando sobre uma outra pauta aqui, que como é que são as crianças pequenas que se vestem como adultos, que a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, né? Porque é um assunto bastante interessante. Agradeço muito a sua participação e gostaria que você deixasse o contato, né, para as pessoas que se interessem pelo assunto e queiram mais esclarecimentos. Também gostei, agradeço também, Cida, a tua oportunidade, e o meu contato o meu e-mail mariahelena@maria-helena.net, e os telefones aqui em Florianópolis 48-9933-8311 e Balneário Camboriú 4799-740333. Obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Então, gente, muito interessante, né? Coisas muito interessantes ainda vão acontecer, porque a gente vai falar sobre o fim do mundo daqui a pouquinho, entre elas para vocês. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Girl, when you smile at me. Queremos estar perto de você para ajudarmos a cuidar de tudo que conquistou. Seus projetos, seus sonhos, suas paixões. E somos o maior grupo de segurança privada do estado e o melhor em proteção pessoal e empresarial para que em todos os lugares estejamos sempre próximos de você. Orcegups, o maior grupo de segurança privada de Santa Catarina.
A Floricultura Ziflores está com uma super promoção. Decorações de igreja a partir de R$ 450. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Ziflores, sua floricultura no Cobrasol. 30 35 50 59.